Me
contemplar sua beleza e meditar no seu templo. Senhor é minha luz. O Senhor, cante, é minha luz, minha salvação. Agora peça a Ele. E a Ele uma coisa peço, que a buscarei. E a Ele uma coisa peço, que a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. Não me esconda, Senhor, tua face, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os teus braços de amor me acolhem. Eu busco tua presença, eu busco tua presença. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar sua beleza e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz, minha salvação. Amém. Boa noite. Aleluia. Dei graça ao Senhor porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Então seja bem-vindo à casa do nosso Deus. Vamos se pôr de pé para fazer uma breve oração. Santíssimo Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por estarmos lá na tua casa, Senhor, de adoração. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada irmão que esteja aqui, também seus familiares, Senhor. Cada neste momento, também nos sente Pai, aquelas pessoas que não puderam vir, que possam ser não possa estar sendo divulgando, Senhor. E a gente possamos estar aqui em verdadeira adoração ao Senhor. Que o Senhor também possa estar abençoando, Pai, o pregador desta noite, que ele não venha falar de si mesmo, mas sim inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E que ele for falar aqui, Senhor, que a gente possamos, Senhor, ele assim tocar nossos corações e também falar para outras pessoas, Pai. Que a tua palavra é para a nossa libertação. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, este momento, que a sua justiça possa estar aqui no nosso meio. Isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Imagine como Jesus passou. Imagine o seu rosto sem olhar.
Vejo os escravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi. Mas a coroa de espinho foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste amor. Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Suas feridas nos salvou. Por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por você. Por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Por você, ele o preço eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Emanuel, Deus conosco. Maranata. O Senhor logo E vem. nós? Iremos com ele. Ele foi muito fraco, tem que ser mais forte, rapaz. Maranata. O Senhor logo vem. E nós? Iremos com ele. Amém. Iremos com o Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Estamos juntos mais uma vez para adorar o nome do nosso Deus. Você escolheu o melhor lugar. Pode ter certeza. O melhor lugar de você estar nessa noite é aqui. Porque aqui nós vamos adorar. Aqui nós acabamos de adorar. E aqui nós também vamos ler a palavra do nosso Deus. Nós vamos aprender com o nosso Deus. Bom, como nós sabemos, aqueles que estavam aqui ontem, nós estamos em 3 dias proféticos, né? 3 dias de profecias. Aí nós começamos ontem no sábado falando sobre o selo de Deus, né?
Quem estava aqui ontem sabe o que é o selo de Deus. O que é o selo de Deus? Quem lembra aí? O sábado, né? Nós aprendemos ontem que o Espírito Santo é o selo de Deus como cristão. E o sábado, ou seja, o sábado, ele é a marca, o sinal de Deus entre Deus e seu povo. Nós aprendemos que o sábado é o selo de Deus como cristão e o sábado é a marca, o sinal de Deus entre Deus e seu povo. E nós aprendemos também ontem que a besta também tem a sua marca, tem o seu sinal, que tem a ver com o número 666. E nós aprendemos ontem que o 666, o 666 é um número de homem, como Apocalipse 18 diz, e também Deus pede para calcular esse número, e nós calculamos ontem. Quem lembra disso? Quem lembra? Nós calculamos esse número. Foi aonde que nós calculamos? Quem lembra do livro que a gente foi calcular? Quem lembra? Daniel, isso mesmo, em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 mostra Nabucodonosor, que era um rei pagão, um rei idólatra, não adorava a Deus, não temia a Deus. Ele levantando uma imagem de 60 côvados de altura e 6 de largura. E foi explicado que esses números têm a ver com os deuses de Nabucodonosor. Quando todos os pagãos na época, todos os pagãos, eles têm como por o intuito numerar os seus deuses para identificar os seus deuses. Então o número 6 significa deuses menores, o número 60 deuses maiores. E o número 600, quando os pagãos querem reunir, querem falar de todo o panteão dos seus deuses, ele tem o número 600. Na soma desses três números dá 666. Logo a gente percebe que é um número que dá ao sistema da besta. Ou seja, o número 666 é o sistema da besta, é o sistema de homens pagãos que não aceitam a jurisdição, o reino de Deus. Olha que coisa, né? Por isso que Deus fala assim: calcule, aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule, porque o número da besta é um número de homens, ou seja, homens que não aceitam a Deus. Ou seja, há um sistema aí que não aceita a Deus, que prega contra a verdade, que ensina heresias, que blasfema o nome de Deus e tem ensinado as pessoas a fazer a mesma coisa. E nós vimos aí que essa besta, esse número dessa besta e essa besta, ela tem como propósito levar as pessoas ao erro, ao engano. E aí hoje a gente vai falar sobre as bestas e o falso sistema. Nós vamos seguir aí o pensamento. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Amém? Amém. Quero pedir muita reverência da parte dos irmãos, porque esse é um tema muito importante. É um tema profético, é um tema que leva a gente a se chegar mais perto de Cristo, porque a nossa salvação ela é importante. A minha e a sua salvação é importante. Então, se você não prestar atenção, se nós viemos à igreja e não adorarmos de fato a Deus, nós vamos sair daqui como entramos. Talvez você entrou aqui cheio, né? Então, e graças a Deus que você não entra cheio do Espírito Santo, porque assim você vai sair cheio também. E que Deus nos abençoe. Então, eu quero convidar vocês a se concentrar em oração junto comigo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Nós entendemos, Senhor, que hoje o Senhor nos deu uma oportunidade, pois estamos aqui vivos e na Tua presença te adorando. Acreditamos, Senhor, pelos olhos da fé, que quando nós estamos reunidos como a Tua igreja, como a Tua palavra mesmo diz, aonde estão reunidos os Teus filhos, o Senhor se faz presente. Pelos olhos da fé nós acreditamos que nesse momento o Senhor se faz presente em nosso meio por meio do Espírito Santo. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, nos guiará à verdade nesse momento. Por isso, nesse momento, nós pedimos, Pai, o perdão dos nossos pecados. Como diz o salmista Davi, não lembre da gente agora, Senhor, quando a gente era
criança, quando a gente não sabia de nada. Porque se o Senhor olhar para nós na forma que estamos, o Senhor não nos ajudará, porque somos pecadores miseráveis, não valemos nada, não prestamos. Mas olha para a gente, Senhor, quando a gente era inocente, perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos no sangue do Cordeiro nesse exato momento. Que o sangue de Cristo nos purifique do nosso pecado, e que o Espírito Santo do Senhor limpe a nossa mente da confusão desse mundo, do barulho desse mundo, e nos ajude a concentrar na Tua palavra e a entendê-la em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos começar, antes de entrarmos na leitura, pela tabela profética. Muitos que estão aqui sabem o que é reis, o que significa besta, o que significa chifre, o que significa uma cabeça, um animal, mas outras pessoas não sabem. Então, aquelas pessoas que não sabem, a gente tem uma tabela profética que ajuda a entender sobre essa questão. Vamos ver aqui, vou colocar aqui para a gente. Olha aí, essa é a tabela profética de conversão profética. Por quê? Porque Apocalipse, Daniel, ele tem uma linguagem simbólica e literal. Tem partes que são simbólicas e tem partes que são literais. Então, a gente vai encontrar em Daniel alguns trechos da Bíblia, alguns versículos que falam de animais. Apocalipse fala de besta, fala de chifre. O que é isso? Vamos lá, animal. Para começarmos aqui, animal, rei ou rei. Isso está em Daniel 7,17. Nós vamos passar por essa passagem. Mulher, na Bíblia, significa igreja. Pois aí a gente vai encontrar uma igreja apostata, uma igreja prostituta, uma igreja que se apostatou e uma igreja pura, em Apocalipse. Água significa povos, isso está em Apocalipse 17,15. Um ano, para Deus, é como um dia, está em Ezequiel 4, versículo 4 ao 7. Ventos significa guerra, está em Jeremias 51, verso 1 ao 5. Chifre, poder, rei ou reino, Apocalipse 17, versículo 12. Tempos significa anos, Daniel 11, 13. Estrelas, mensageiros, Apocalipse 12, verso 4. Cordeiro é um símbolo de Jesus. O próprio João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em João 29. Cauda, falso profeta, Isaías 9,15. E dragão, diabo, Apocalipse 12, verso 9. Então, essa é uma tabela profética para que a gente possa seguir o pensamento profético, porque a partir daqui nós vamos entrar em profecia. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, Daniel 7, a partir do verso 1 até o 8, nós vamos começar a nossa leitura. Quem gostaria de ler, por gentileza? Daniel 7, versículo 1 a 8. Nessa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se sentou na sua cama e sonhou nos seus visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como ele. E aí foi dada a ele uma metade humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca, e uma voz dizia: vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de águia. A este animal foi dada a autoridade para reinar. O 4º monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as garras. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor,
que nasceu em tesouro. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muita voz. Olha, em algumas traduções está insolência, em outras traduções está blasfêmia. Nós vamos ver uma imagem que retrata isso que a gente acabou de ler. Nós lemos aí do verso 1 a 8, que fala sobre quantos animais? 4 animais. E ali Daniel relata sobre cada animal. Vamos ver aqui. Aí, graças a Deus, né? Deu certo. Vamos lá? Então falou de 4 animais, não foi isso? Nós não lemos aí Apocalipse em Daniel 7, verso 1 a 8, 4 animais? Olha só. No capítulo de Daniel 2, quem já leu aí Daniel 2, sabe que Nabucodonosor, o rei, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ele não conseguia entender o sonho. Então ele chamou todos os satrapas, todos os feiticeiros que ele tinha, para quê? Para revelar a ele o primeiro sonho que ele teve. Porém, os satrapas, os feiticeiros, ou seja, os magos ali, o reinado de Nabucodonosor, não conseguiam entender. Então tinha 4 jovens judeus que foram levados cativos do povo de Deus para a Babilônia. Quem eram esses jovens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel, o decreto que o rei tinha feito, pois quando os satrapas ali, os magos, os feiticeiros, não interpretaram, sabe o que o rei disse? Vocês vão morrer. Se vocês não me darem a interpretação, todos vocês vão morrer. E aí, como Daniel era um jovem inteligente, estava no meio da inteligência ali de Nabucodonosor, do reinado dele, ele temeu por sua vida. E ele chamou seus companheiros para pedir ao Deus a interpretação. E assim Daniel fez. O que aconteceu? Ao Daniel orar e pedir a Deus a interpretação do sonho, Deus deu a interpretação. Então Daniel entra na presença de Nabucodonosor e começa a relatar o sonho. E aí Daniel diz assim: olha, Nabucodonosor, você estava no seu sonho, e o seu sonho era uma imagem. Você via uma imagem com a cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata, as coxas de bronze e as pernas de ferro, de barro e ferro. Então Nabucodonosor se lembra do sonho nesse momento. E agora ele exalta Daniel ali, o Deus de Daniel nesse momento. Reconhece, isso está no capítulo 2, nós não vamos ler porque senão o tempo vai tomar muito tempo. E aí ele viu no sonho uma pedra também, que caía sobre os pés da estalta, aqui você vê a pedra, e esmigalhava a estalta, quebrava a estalta caía em pedaços. Então, Deus estava mostrando para o rei Nabucodonosor o que Deus ia fazer. Deus queria livrar Nabucodonosor. Deus queria que Nabucodonosor temesse a Deus e reconhecesse a soberania de Deus. Mas ele não fez assim. O que ele fez? Nós lemos no capítulo 3. Ele vai fazer uma imagem agora toda de ouro. Já que ele era a cabeça de ouro, ele agora vai fazer uma imagem toda de ouro, para representar o seu reino e para dizer que o reino dele não ia passar. E aí o que acontece? Ele vai forçar as pessoas, no capítulo 3 a gente viu que ele vai fazer um decreto, e todos aqueles que ouviam a música têm que adorar, têm que se prostrar. Porém, 3 jovens, ou seja, os companheiros de Daniel, não se prostram. Nós lemos isso ontem. E eles eram lançados na fornalha de fogo ardente, porque eles resolveram ser fiéis a Deus
não cometer o paganismo e nem idolatria. Bom, o que significa isso? Daniel disse que a cabeça de ouro era a Babilônia, era o reinado de Nabucodonosor. Deus relatou para Daniel que o peito e os braços de prata era o Meda e a Pérsia, que viria e tomaria o lugar de Babilônia. Ou seja, um reino inferior viria e conquistaria o reinado de Babilônia. E aqui tem as datas, nós vemos aí, o ano 605 ao ano 539, reinou Babilônia. Depois, do ano 539 a 331, reinou a Média e a Pérsia. E aí depois veio o próximo reino, que foi a Grécia, que é o ventre e as coxas de bronze. E aí do ano 331 ao ano 168 a.C. E depois veio as pernas de ferro, que é Roma, que veio do ano 668 ao ano 476 depois de Cristo. Inclusivemente, quem crucificou Jesus Cristo? Quem foi que deu a ordem para crucificar Jesus Cristo? Quem foi? Os romanos. Quem era? Roma teve dois períodos, duas fases. Ela teve o período medieval, o período dos imperadores, governantes e tetrarcas, e teve o período agora que nós estamos, que nós vamos mais na frente, que é o período religioso, através dos papas. Aqui, Roma nesse tempo era dos imperadores, dos governadores. Inclusivamente, quem era governador naquela época era quem? Quem lembra do nome do governador? No tempo de Cristo, que lavou as mãos e ordenou que fosse crucificado Jesus Cristo, quem foi? Quem? Pilatos. Isso mesmo, Pilatos. Estou refrescando a mente de vocês. Ou seja, e agora depois disso, a Bíblia vai mostrar os pés de ferro e de barro, reino dividido, a partir do ano 476 depois de Cristo. Roma, essa Roma imperial, ela agora, o reino é dividido e passa a ser Roma papal, religioso, junto com os países europeus. Nós vamos ver isso aqui agora. Só que no livro de Daniel 7, que nós acabamos de ler, nós vemos 4 animais. Esses 4 animais, nós vimos a descrição deles. Nós vamos continuar lendo o capítulo de Daniel, a gente vai ver a descrição deles. Esse leão que nós vemos aí representa o reinado de Babilônia. Ou seja, Deus vai dar um outro sonho, agora uma revelação, não é um sonho, é uma revelação para Daniel, e vai mostrar o que vai acontecer, que vai se confirmar o primeiro sonho, que Nabucodonosor, que ele relatou para Nabucodonosor. E aqui a gente vê Deus mostrando para Daniel que o leão representava a Babilônia e que o reino ia passar. Por quê? Porque o urso com 3 costelas na boca viria com muita força, ele devoraria muita carne. Ou seja, a Média e a Pérsia viria e conquistaria os babilônicos, e mais 2 reinos ainda, por isso as 3 costelas na boca. Depois viria o reinado de quem? O leopardo representa Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre? O grande rei da Grécia. Alexandre, tem até filme dele. Ou seja, Alexandre o Grande conquistaria muitas partes da Grécia, se tornaria uma grande potência, porém passaria também. Junto com ele, essas 4 cabeças do leopardo significam os seus generais. Os seus generais que comandavam junto com ele, que ajudou a ele instituir o reino dele. Porém, o reino dele passaria. E depois viria o animal terrível, o 4º animal. Esse 4º animal, a gente viu na descrição, 10 chifres havia onde? Nesse 4º animal. A gente leu aí nos versos 8. Ou seja, 7 e 8. 10 chifres há sobre esse animal. E um chifre pequeno aparecia nesse animal também, sobre esses 10 chifres. Esse chifre falaria como o quê? Com insolência. Nós não vamos entrar aqui no capítulo 8 também, porque o tempo não nos dá, mas esse capítulo 8 aqui mostra uma batalha entre o rei da Média Pérsia e uma batalha entre o rei da Grécia. E a Grécia subsiste. E aí, a Grécia, esse bode, ele tem um chifre notável que cresce, que representa o quê?
o chifre pequeno que acabou aparecendo, falando com insolência e cresceu. E nós vamos ver isso mais à frente. Então, uma explicação de Daniel desse texto, do capítulo 7, do versículo 1 até 8. Agora vamos continuar lendo o versículo 9 em diante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, olha só o que Daniel descreve. E eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, a Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro o que, igreja? Reis, que se levantarão da terra. Nós vimos ali no quadro profético que significa animais, né? Nós estamos vendo aqui. Ou seja, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão e possuirão para todo Sempre. de eternidade em Eternidade. Daniel está agora recebendo do anjo que estava à sua direita ali, no momento da visão. Ele agora recebe a revelação e interpretação. Ou seja, são 4 reis que vão querer subsistir, que vão querer dominar, governar o mundo. Mas aí, Daniel agora recebe do anjo a revelação de que o reino será dado ao povo de Deus, para todo sempre, por toda a eternidade. Continuando, amada igreja. Versículo 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com o quê? Insolência ou arrogância, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra o quê? Os santos, que é o povo de Deus, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Olha, o mesmo juízo que nós vimos aqui em Daniel. E veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele diz: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 vezes. Versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do e cuidará em mudar os tempos e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um até. Olha só a descrição que Daniel está trazendo aqui para nós, a revelação que foi lhe dada, e olha só a partir daqui o que a gente vai analisar e até onde a gente vai chegar no conhecimento das bestas de Apocalipse 13. Observamos que esse animal terrível tem traços que o identifica. Daniel quis saber a respeito dele. Foi dito a Daniel as características desse animal, que nos ajudam a entender quem é esse animal. Vejamos esse animal. Esse animal tem 10 chifres, sendo que outro apareceria. Esse chifre falaria insolência. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. Quem é esse animal que tem esse chifre? Vejamos Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Irmãos, se esforcem sua mente para entender o assunto, porque Deus quer que todos entendam, todos. Deus não quer que ninguém fique sem entender, porque não faz sentido Deus dar a profecia somente para uma parte de pessoas. Deus deu a profecia para todos nós entender. Por quê? Porque isso depende da minha fé e da sua fé. Então se esforce. Quando sua mente estiver pensando em outra coisa, não, se direciona aqui. Peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar. Então, Apocalipse 13, versículo 1, vamos ler? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Olha só, vamos começar aqui agora a analisar essa besta aqui, e nós vamos ver que nós vamos ser levados para aqui esse quarto animal de Daniel. Daniel diz que os animais subiam do mar. Capítulo 7, versículo 3. Quando nós lemos lá Daniel 7, nós vimos que os animais, Daniel viu os animais vindo sobre o mar. Os 4 animais. Daniel 7, 13. Também diz que o quarto animal tem o quê? 10 o quê? 10 chifres. Olha só. Apocalipse foi escrito por João, o discípulo amado, um dos apóstolos de Cristo. Deus revela a João características dessa besta que ligam ao quarto animal de Daniel, do capítulo 7. Continuemos a leitura no versículo 2 em diante. Muito obrigado, irmão. Agora vamos ler aí o versículo 2 de Apocalipse 13 em diante. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono é grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, olha, arrogância, insolência e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os... O que a gente viu lá no quarto animal, em Daniel 7,25? Que ele também pelejaria contra os santos. E os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Observe, irmãos, a descrição desse quarto animal. João descreve características dessa besta, para entendermos quem é o rei que busca governar o mundo, simbolizado pelo quarto animal. Vamos analisar essas características. Vamos analisar aqui as características dessa besta. Primeira característica: a besta tem 10 chifres e emerge do mar. Vamos ver o que significa esses chifres e o mar? Apocalipse 17, versículo 2. Na primeira característica, Apocalipse 17, versículo 12 e depois o versículo 15. Versículo 12 e versículo 15. Amém? A igreja abriu aí? Os 10 chifres, olha só, os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Versículo 15: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Voltando para Apocalipse 13. João usa a expressão águas, pois a besta emerge do mar, água, que significa povos, multidões, nações e línguas. Que significa que a besta tem influência sobre o mundo. Segunda característica: a besta tem semelhança dos animais descritos em Daniel. Essa besta ela tem a descrição de Daniel 7 que nós lemos. Terceira característica: a besta fala com arrogância e blasfêmia. Daniel diz que o chifre pequeno que parte do animal, do quarto animal, fala com insolência. João diz que a besta fala com arrogância e blasfêmia. Vejamos, o que é blasfêmia? Marcos 2, versículo 7. Vamos aqui para Marcos, capítulo 2, versículo 7. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Alguém gostaria de ler? Quem achou? O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Olha, irmãs, a respeito de quem está sendo dito essas palavras aí? A respeito de quem? Quem é que eles estão acusando de cometer blasfêmia contra Deus? Quem? Hã? Não, vamos lá. Vamos ler o texto novo? 2, versículo 7. Lê o texto. A respeito de quem?
Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Aí o versículo 8, ó irmãos, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estás perdoado dos teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? A respeito de Jesus, irmãos, Jesus foi acusado de cometer blasfêmia contra Deus. Sabe por quê? Porque para os judeus, um homem natural perdoar pecados é blasfêmia. Olha só. Os judeus sabiam que um homem comum não podia perdoar pecados, por não entenderem que Jesus não era comum, pois é Deus. Disseram que Jesus estava blasfemando contra Deus. Essa besta ensina que as pessoas devem confessar os seus pecados aos homens para que recebam o perdão. A pergunta que nos resta é: quem tem um confessionário dentro da sua instituição e ensina aos fiéis, qual igreja faz isso? Diga, irmãos, vocês têm consciência, de acordo com o texto que a gente está lendo, qual igreja faz isso? A igreja católica. Então, Daniel está nos levando, junto com o Apocalipse, de acordo com as características da Bíblia, nos levando a ver na história humana, porque a Bíblia ela tem que ser lida com a história do povo de Deus, os acontecimentos. Está nos levando a entender que a besta de Apocalipse 13 é o animal de Daniel 7 e é também a igreja católica apostólica romana. Mas não se assuste não, nós vamos ver mais coisas aqui que vai dar mais confirmação. Quarta característica: a besta agiria por 42 meses. Não foi isso que a gente lemos aí em Apocalipse 13? 42 meses. Vejamos Apocalipse capítulo 12. Vamos ler Apocalipse capítulo 12? Vamos lá? Apocalipse capítulo 12. Isso. Vamos ler o capítulo 12 todinho, do 1 a 17. Olha que maravilha. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com quantas cabeças? E quantos chifres? E nas cabeças o quê? Em Apocalipse 13 nós vimos o quê ali? Que a besta, ela tem quantas cabeças? 7, né? E quantos? E sobre o chifre tem o quê? Tem 10 chifres também. E tem o que sobre os chifres? Diademas. Ou seja, esse dragão está com uma aparência da besta. Está com a aparência da besta. Vamos prosseguir. A sua cauda, nós vimos aí o que a cauda significa, o falso profeta, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui está se falando da igreja pura. A mulher aqui que nós lemos em Apocalipse 1, versículo 1, e agora nesse versículo fala da mulher da igreja de Deus, a igreja pura.
E aqui essa profecia está nos levando para Gênesis 3, versículo 15, que foi a primeira profecia messiânica que Deus deu para o povo dele, começando por Adão e Eva. Deus falou que a mulher, o descendente da mulher, viria e esmagaria a cabeça da serpente. E quem é a serpente? Nós vamos ver aqui nesse texto, vamos lá, para a gente compreender mais. A mulher, porém, olha só, irmãos, que interessante, hein? A partir daqui, por favor, muita atenção. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado fuga para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós vamos multiplicar esse número depois aqui. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi o quê? O que foi? Versículo 9. Expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão é o diabo, é a serpente e é quem? Satanás. Continuando. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus Anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Eles diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, nem mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás foi expulso do céu. Aqui é uma descrição profética da queda de Satanás e ao mesmo tempo o que ele irá fazer através da besta. Olha só o versículo 13. Quando, pois, o dragão, que é Satanás, viu atirado para a terra, perseguiu e a mulher aqui é a igreja, que dera a luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um Tempo. fora da vista da serpente. Essa profecia aqui aconteceu com Maria, também aconteceu com Maria e José, quando Herodes soube que o Messias tinha nascido, o rei dos judeus. O que ele fez? Ele mandou matar todas as... E agora Maria e José vão ter que fugir para o deserto. Eles vão ter que fugir e passaram um tempo lá até Herodes morrer. Irmão, tudo vai se encaixando. Continuemos. Então, no versículo 15: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua Descendência. os que Guardam. os mandamentos de Deus. E tem o quê? De quem? Jesus. Queridos, Satanás perseguiu Jesus Cristo desde o nascimento. A igreja pura não começou na igreja romana. Pessoal, muita gente diz que a primeira igreja foi a igreja romana. Não foi. Ela foi uma grande potência lá no início, mas a igreja pura começou com Cristo Jesus. Cristo é o cabeça da igreja, é o que diz Efésios capítulo 5. Cristo é o cabeça da igreja, assim como e o marido é o cabeça da mulher. Apóstolo Paulo descreve isso ali em Efésios. Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental. Cristo formou a igreja através dos discípulos, dos apóstolos. Ele os ensinou. Cristo levou a sua igreja a ensinamentos puros que conduz a cada um de nós para o céu.
Agora o dragão está irado com esses descendentes. O descendente de uma igreja pura. Essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Olha a característica de quem contra Satanás está irado. Queridos, as pessoas que não querem servir a Jesus, elas vão te odiar. Você que serve, você que procura adorar a Deus como Ele está pedindo na palavra, Ele vai odiar você. Pessoas, irmãos, que às vezes a gente conversa no dia a dia. Pessoas que talvez também nem conversem com a gente, mas vai olhar para a gente e vai dizer assim: ah, não, povo besta, povo metido. Olha lá, cheio de si. Mas isso é ódio no coração, isso é inveja. Isso vem de Satanás, irmão. Ele nos odeia e ele implicará com a gente. Ele implicará com o povo de Deus de todas as formas. De todas as formas. Vejamos a que nós acabamos de ler, Apocalipse 12, do 1 até o 17. Agora nós vamos fazer o cálculo de 1260 dias. Você lembra? Está no versículo 6 que nós lemos. O que significa esse 1260 dias? E os 3 anos e meio, devemos fazer o cálculo na linguagem que Deus falava com o povo judeu, e no calendário judaico. Os meses eram de 30 dias no calendário judaico. Ou seja, lembra que a gente leu lá em Daniel 7,25 que a besta, ou seja, o animal terrível mudaria os tempos e a lei? A besta cuidaria de fazer isso, de mudar os tempos e a lei de Deus. O calendário judaico era de 30 dias. Quantos meses dão 1260 dias? Quantos meses dá no calendário judaico de 30 dias? Ou seja, vamos lá. Um ano tem quantos meses? Tem quanto? Agora nós vamos multiplicar esses 12 meses vezes 30 de cada mês. Dá quanto? 12 vezes 30 dá 360 dias. 5 dias a menos do que a gente temos hoje. Agora vamos pegar, já que um ano tem 12 meses e dá 360 dias, vamos multiplicar agora. Vamos somar 3 anos e meio. Quanto dá 3 anos e meio? Um ano tem 12 meses, então logo 3 anos tem 36 meses. Meio ano tem quantos meses? 6 meses. 36 com mais 6 dá quanto? 42 meses. 42 meses. Nós chegamos à soma de somar um ano vezes os 30 dias, deu 360. Vejamos, continuamos. A soma, fazendo a soma, deixa eu ver aqui se eu não. Aqui. Quantos meses dão 1260 dias? Um ano tem 12 meses, 12 vezes 30, 360. Agora, 42 vezes 30, 1260 dias, que é o que nós estamos vendo aqui na profecia. A besta agiu por 42 meses. A besta, Apocalipse 13, versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42, 13, versículo 5. Olha, o dragão, ou seja, Deus guardou a sua igreja por 1260 dias. Durante o período de quê? Durante o período que a besta perseguiu quem? O povo de Deus. Durante 42 meses ela agiu. Agiu o quê? Nós vamos ver para frente um pouquinho. A besta agiu por 42 meses. Além de ensinar heresias, pelejou contra o povo de Deus. O dragão, que é o diabo e Satanás, perseguiu a mulher durante 1260 dias, ou seja, 42 meses. Portanto, fica claro que o dragão perseguiu a igreja de Cristo, matou, aniquilou os fiéis cristãos através da besta, que ele dera o poder. O poder da besta é o poder de
Satanás. Vejamos aqui o versículo 4, olha, de Apocalipse 13. E adorarão o dragão, porque deu o quê? A sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O poder de Satanás é o mesmo poder da besta. O poder da besta, a autoridade que a besta tem hoje, é de Satanás. E qual é a autoridade de enganar-nos, de negliar? Até hoje existem pessoas cegas lá dentro. Eu mesmo fui um desses que era convicto no que eu achava, acreditava. Eu fui coroinha da igreja. Eu incensava a igreja, eu preparava a roupa do padre, tudo certinho. Eu cheguei a me confessar com o padre. Eu sentei num banco assim, e o padre olhou para mim antes de eu tomar a Eucaristia, antes de eu participar. Ele disse: olha, fala para mim, conta para mim o que você fez, seus pecados. E eu confessei, com uma vergonha de falar, que eu gostava de pornografia, uma vergonha, você não sabe que é a vergonha que a pessoa tem de confessar o outro pecado. Mas eu fui obrigado a falar, porque se eu não fizesse, eu não podia fazer parte, não podia tomar a hóstia, a Eucaristia. Olha só que coisa terrível. O poder da besta é o poder de Satanás, Apocalipse verso 4. Agora vamos fazer o cálculo do versículo 14. Lembra do versículo 14 do capítulo 12? Olha, vamos ler comigo? E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Vamos fazer o cálculo. O capítulo 12 fala sobre um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Um ano nós já vimos que tem 12 meses. Multiplicado 12 por 30 dá 360. Lembrando que estamos fazendo esse cálculo pelo calendário judaico. Se um ano tem 360 dias, quantos dias tem 3 anos e 6 meses? 3 anos tem 180 dias. 6 meses, 3 anos tem 1080 dias. 6 meses tem 180 dias. Fazendo a soma de 1080 dias com 180 dias, dos 6 meses, dá a soma de 1260 dias. E onde nós lemos, na palavra do nosso Deus, que o quarto animal proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos. Vejamos Daniel 7,25 novamente. Já estou finalizando, viu, irmãos? Profecia demora um pouquinho mesmo, não sei, nós já passamos do horário, mas já estamos finalizando, viu? Daniel 7, versículo 25. Vamos ler lá? Daniel 7, 25. Amém? Daniel 7, versículo 25. Amém, igreja? Diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós acabamos de ver em Apocalipse 12, verso 14, a mesma linguagem. A mesma linguagem. Ou seja, a mulher foi levada por Deus para um deserto, onde ela ficou guardada por causa da perseguição da besta, da igreja católica, por 42 meses, que são 1260 dias, que são os mesmos 1260 dias do verso 14, e que são aqui também o mesmo tempo, ou seja, os 3 anos e meio de Daniel 7,25. Logo, qual é o sentido disso aqui? Essas descrições e resultados que a besta de Apocalipse 13 nos concedeu é o quarto animal de Daniel, e que a autoridade da besta e a autoridade de Satanás, ele tem usado as bestas para pregoar a falsificação da verdade.
ele tentará até o fim levar as pessoas a acreditarem na mentira, pois ele quer o governo que pertence a Deus. Porém, Daniel 7, versículo 13 e 14, vamos ler. O versículo 13 e 14 a gente já lemos, mas agora estamos na final, vamos reforçar aqui. O versículo 13 e 14, e depois o versículo 27, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do que, igreja? Dos santos, do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você lembra que a gente viu na imagem, aqui na ilustração dos animais, nós vimos a pedra sobre os pés, caindo sobre os pés da estátua, representa a volta de Jesus. A gente acabou de ler aqui que o domínio será do nosso Deus, e será dado o reino debaixo do céu para quem? Para o povo dos santos. Quem são esses santos, irmãos? Esses santos hoje é eu e você. É eu e você. Você ainda está na inércia. Você ainda não tomou a sua decisão. O que você está esperando? Você está esperando as profecias acontecerem totalmente para tomar a sua decisão? Você está esperando a besta ter a autoridade que receberá a partir desses tempos agora para frente? De fazer o decreto dominical que dominará a sua mente? A besta vai forçar você. Pois Apocalipse diz, nós lemos ontem, que haverá um decreto, a segunda besta. Nós vamos estudar isso na quarta-feira. Vai ser o final, vai ser na quarta-feira, a segunda besta. E a segunda besta, ela fará um decreto. Ela dará força à imagem da primeira besta. Qual é a imagem da primeira besta? Nós vimos que é o domingo. A imagem da igreja católica é guardar domingos e festa. A segunda besta, ela dará força. Ela fará um decreto por leis. Sabe para quê? Para que a primeira besta tenha poder mundial. Ela terá poder mundial. E quem não guardar o domingo como dia santo, como dia de descanso, não vai poder nem comprar e nem vender. Você não vai poder negociar, você não vai poder ir e vir se você não aceitar. A tecnologia será usada para isso. Os cartões será usado, o cartão de crédito que você tem será usado para identificar. O microchip é uma das coisas do sistema, porque nós vemos que a marca da besta é um sistema falso. Todas as coisas eles estão orquestrando, organizando para chegar esse momento, e não terá para onde fugir. Não terá, até aqueles que estão nas roças, porque é um ato disso que nós devemos ir para as roças. Esses que estão nas roças, se eles não plantarem, se eles não cultivarem o seu próprio alimento, eles também sofrerão, porque eles vão ter que vir para a cidade comprar, e com qual dinheiro que eles vão comprar? Porque quem não aceitar a marca da besta, não haverá dinheiro, irmãos. Porque senão não terá como eles forçar você a aceitar a marca da besta. A Bíblia diz que esse decreto fará com que as pessoas aceitem a marca da besta. Porém, nós vimos ontem que o povo de Deus vai permanecer fiel. Os jovens permaneceram fiéis quando Nabucodonosor forçou a falsa adoração. Olha, ou vocês adoram, ou vocês serão lançados na fornalha. Os
3 jovens dizem assim, disse para o rei, olha rei, a isso nós não vamos te responder. Mas uma coisa fica o Senhor sabendo, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas nós não vamos nos prostrar perante a sua imagem e nem perante você. Nesse momento, Nabucodonosor, Ciro, a face de Nabucodonosor mudou contra os três jovens. E foi agora ordenado por Nabucodonosor a pegar esses 3 jovens e a lançar na fornalha sobremaneira acesa. Mas como nós vimos ontem, irmãos, quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha, estavam não somente 3 jovens, mas estava 4. A igreja não diz glória? Não diz amém? Estava 4. E quando Nabucodonosor olhou, ele falou assim: esse daí, olha, o quarto, a figura do quarto é como uma figura de um Deus ou de anjo em outras traduções. Amados, aqueles 3 jovens saíram dali da fornalha. O rei olhou e viu que as chamas não queimavam os jovens. E sabe o que aconteceu? Nabucodonosor falou assim: servos do Deus vivo, saiam daí. E eles saíram. Irmãos, pasmem, ao ler o capítulo 3, vocês vão ver lá no finalzinho do capítulo 3 a descrição dizendo o seguinte: que eles saíram da fornalha sem que nenhum fio do seu cabelo se queimasse. Isso é milagre de Deus, isso é poder, isso é Jesus, irmão. Isso é Jesus. Você está cedendo ao que agora nesse tempo? Eu e você estamos cedendo ao que? O que nós estamos cedendo? Quais são os nossos caprichos? Quais são os nossos desejos carnais? O que nós estamos fazendo, irmão? Será que estamos nos comportando nesse mundo de confusão, de pecado, como os jovens? Ou como os restantes que temeram e se prostraram? Todos terão que tomar uma decisão. Uma decisão que dizer assim: agora, a partir daqui eu vou deixar os meus caprichos, as minhas vontades carnais, e vou servir ao meu Senhor Jesus. Porque eu sei que com Ele eu sou mais que vitorioso. Mais uma vez eu repito, Romanos 8,37 diz que quem está em Cristo, Romanos 8,1 diz que quem está escrito, não está em Cristo, não está na condenação. Romanos 8,37 diz que os que estão em Cristo são mais que vencedores. Finalizando aqui com as perguntas finais: quantos entenderam o que é a besta? Levanta sua mão. Amém. Quantos entenderam que Deus livrou e guardou o seu povo e continuará guardando o seu povo? Quantos aqui entenderam que o diabo perseguiu os que são fiéis através dos infiéis? Coisas ruins têm acontecido e continuará acontecendo. À medida que a volta de Jesus Cristo fica mais próxima, Satanás fará coisas terríveis. Porém, não temos o que temer. Perante Deus, é o meu, é o seu desejo se entregar a Jesus Cristo e ser preparado para morar no céu? Louvado seja Deus. Não tenha dúvida disso. Você é de Jesus Cristo. Por mais que você ainda não entregou, você está aqui porque Jesus Cristo trouxe você nesta noite. Por mais que você ainda não se entregou, sabe, não se dedicou ainda. Mas se você ainda não desceu as águas batismais aqui no tanque, preso no rio, você é de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez você a imagem dele e semelhança. Jesus te ama. Tenha essa certeza, tenha essa convicção no seu coração. Saia daqui cheio da esperança de Jesus Cristo, que Jesus Cristo te ama e está te chamando para o reino dele. Jesus está me chamando, irmão, está chamando você para estar preparado para esse grande momento de tribulação que a igreja vai passar. Quando chegar no momento do decreto, nós vamos estar firmes, se nós dermos crédito à palavra de Cristo. Nós vamos fazer como aqueles jovens, nós vamos ter tanta segurança de que estamos salvos, nós vamos dizer assim, ó, para a besta:
eu morrerei de fome, eu ficarei sem vestir, eu ficarei sem comer, mas eu não adorarei a vocês. Não tenha medo, mas se prepare agora, aceite agora, se firme no Senhor agora, porque só fará essa decisão, só tomará essa decisão lá, nesse momento de perseguição, de tribulação, quem tomou aqui agora. Porque, como eu disse ontem, ninguém vai passar no vestibular se não estudou antes. Nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé e nós iremos louvar o nome do nosso Deus no hino 19 do nosso cenário. A Deus, Deus glória. Amém? Eu quero convidar você que sentiu a vontade como eu, se ajoelhar e adorar o nosso Deus.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por Sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar um entendimento de estudar a Sua palavra e de entender a Sua vontade para a nossa vida, de entender que o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece o que vai acontecer, o Senhor sabe cada passo que o ser humano está dando, sabe cada passo que Satanás está dando, cada passo que a besta está dando. O Senhor sabe de todas as coisas, tudo está descoberto perante o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar a segurança da vitória em Cristo Jesus, Seu Filho bendito que o Senhor deu por todos nós. Ó Jesus, obrigado pela missão, por ter aceitado morrer por nós pecadores, miseráveis, homens que somos, mulheres que somos, crianças, todos miseráveis, pecadores. Nós não merecemos o céu por nossas obras, pelos nossos méritos. Que mérito temos diante do Senhor? Ó graça excelsa, grandiosa, que não podemos nós mesmos entender como um Deus aceita vir a esta terra, sofrer um escárnio, depravação, humilhação, por causa de um miserável como eu, por causa de um ladrão, por causa de um estuprador, um maconheiro, um drogado, um viciado. Oh, que amor! Que amor! Oh, Jesus, que amor que o Senhor teve por nós e tem. Oh, Jesus, nós só temos que agradecer. Nos ajude, Senhor, a olhar para o Senhor com os olhos de amor, de gratidão, de entrega, de aceitação. Porque se não fosse pelo amor do Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. E eu não estaria aqui. Ó Senhor Jesus, obrigado por Tua paz. Obrigado por nos encaminhar na Tua verdade. Senhor Deus, abençoe a todos que aqui estão. Que os nossos olhos sejam abertos pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. E que o Senhor nos ajude, Senhor, nos leve a nos converter e andar nos Teus caminhos, em espírito e em verdade, em retidão. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a eliminar o nosso pecado. Que o Senhor nos ajude a olhar para nós e ver aonde está o nosso pecado. Não nos deixe cego quanto a isso, Senhor, pois o Senhor não quer deixar. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a olhar para o nosso pecado, a reconhecer o nosso orgulho, a nossa soberbia, a nossa soberba, e a reconhecer que o Senhor é que limpa a cada um de nós o nosso pecado. Nos ajude, Senhor, a reconhecer a Sua soberania, o Seu domínio, a Sua glória, a Sua grandeza. Nos ajude, como o hino falou, a render glórias ao Senhor, a adorar somente o Senhor, o único Deus verdadeiro, o Criador, o meu Criador, o nosso Criador do céu e também da terra. Senhor nosso Deus, nos ajude a ir para nossos lares na Tua santa paz, como o Senhor nos trouxe, em segurança, e nos ajude a chegar em casa, a deitar no travesseiro, mas antes disso, entregar a nossa vida na oração íntima, pessoal, ao Senhor. Amém. Nos ajude a firmar os nossos pés no Senhor, na rocha eterna. Toma-nos nas Tuas benditas mãos. Abençoe a Sua amada igreja, os líderes, os pastores, não só dessa denominação, não só dessa instituição, mas das demais, que estão as pessoas que estão em outras igrejas, os pastores que conduzem essas igrejas, pessoas que estão lá e estão enganadas, pois a Tua palavra diz que o Seu povo está em todos os lugares. Pessoas que estão na igreja católica sendo enganadas, nebliadas, como eu estava, e muitos que aqui também já participaram. Ó Senhor, liberta para o Teu reino essas pessoas, e nos ajude, Senhor, a ser uma porta de bênção, nos ajude a ser luz para essas pessoas.
Porque, Senhor, o céu é para nós, mas é também para essas pessoas. O céu é para nós, mas é também para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para o drogado, o maconheiro, o viciado. O céu é para eles, o Senhor quer salvá-los. Nos ajude a pregar para essas pessoas, a ter coragem de falar. Pois o Senhor não nos deu um espírito de covardia, um espírito de covarde. A igreja do Senhor não pode se comportar como uma covarde, porque não é. Porque o Senhor enfrentou os demônios, o Senhor repreendeu eles, e eles não puderam subsistir, eles não puderam ficar na presença do Senhor, não ficarão na presença do povo de Deus, não aguentarão, serão expulsos. Senhor nosso Deus, grande é o Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na quarta-feira estarei aqui novamente. Se você quiser vir, venha aprender junto comigo. Amém. Pecado